começamos mais um Juventude Prateada, aqui na sua plataforma multiprosa da CDL BH. Hoje nós vamos falar sobre demência, sobre TDAH, sobre envelhecimento sadio e ativo, sobre neuropsicologia e aí um monte de coisa mais sobre esses assuntos. E para isso a gente recebe aqui no nosso estúdio uma especialista, uma, entre aspas, senhora especialista, que é a mineira Laís Bertola. Laís com 2 S's, viu? Aí a gente vai saber daqui a pouquinho por quê. Laís, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Que esse espaço aqui seja seu pra gente, nesses minutinhos, trocar muitas informações e se divertir também. Muito obrigada, tio Flávio, tanto pelo convite, pela receptividade, né? E a oportunidade de a gente trabalhar, né? Falar sobre esses assuntos que são tão relevantes para a população como um todo. E isso é bastante mesmo. A gente estava conversando aqui, antes dela se apresentar, que a gente tem diversos cientistas mineiros, e ela é uma delas, que produzem muita coisa boa, e a gente tem essa questão da ciência, que faz muito. Minas tem uma excelência na ciência, e na neuropsicologia, na neurociência, você falou que o berço é Minas Gerais, né? Um dos berços. E a gente, às vezes, não divulga muito isso, né? Tem as divulgações nos meios acadêmicos, logicamente, mas o meio da mídia mesmo, de massa, a gente não usa. Então, a gente já uso esse espaço para agradecer a todos os cientistas, porque não é um trabalho fácil, é um trabalho difícil, e nem digo das verbas, dos recursos, eu digo de pesquisa mesmo, de tempo, dedicação. Então, olha, parabéns a todos vocês, a todas vocês, e que continuem nessa missão aí que a gente precisa muito. Laís, de onde você é? O que você estudou e por que você está aqui hoje? Fala pra gente. Maravilha, eu sou mineira de Belo Horizonte mesmo, né? Eu formei em psicologia, né, pela UFMG, e aí me especializei dentro, né, assim, a área que eu escolhi foi a neuropsicologia. E aí fiz meu mestrado e meu doutorado aqui na UFMG também, dentro da área de neurociências e doenças neurodegenerativas, né, dentro das áreas de demência. E aí fiz um pós-doutorado na USP, né, na Universidade de São Paulo, e finalizando recentemente um pela Unifesp também. E aí sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia, né, assim, que é uma sociedade que a gente tem multidisciplinar para divulgar, incentivar e realmente apoiar os neuropsicólogos aí ao redor do Brasil. E fui, assim, recentemente uma das pesquisadoras do Relatório Nacional sobre a Demência, feita aqui no Brasil, né, pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em parceria com o Ministério da Saúde, que tinha como objetivo a gente traçar as necessidades de cuidado das pessoas com demência no Brasil, que são atendidas no SUS, quais os custos e os investimentos que a gente tem já feitos nessa área, para a gente poder realmente promover informações que ajudem com que o nosso sistema público possa realmente traçar um caminhar, né, uma trilha de cuidado com mais efetividade para essas pessoas. Gente, quando eu falo que eu sou orgulhoso de ser mineiro, não precisa justificar muito. Eu sou bairrista mesmo, eu busco receber o novo que vem de fora, mas a gente tem que valorizar muito o que a gente tem aqui dentro, porque a gente tem muita coisa boa aqui dentro. As pessoas saem para pesquisar, para estudar, mas eu acho que o jeito mineiro é tão gostoso, né? As pessoas levam para onde elas vão. E aí a gente está falando, então, essa questão aí das demências, mas vamos falar primeiro sobre depressão, na pessoa idosa especificamente. Você se dedica mais à pessoa idosa? Mais à pessoa idosa. Ah, então ótimo. Assim, eu tenho uma faixa que a gente vai conversar um pouquinho, né, depois, que normalmente de meia idade, que a gente vai chamar ali mais ou menos dos 40 anos em diante, por abarcar uma janela que também é importante tanto para a precaução com relação à demência, quanto aos fatores de risco, como quadros psiquiátricos, depressão, outro quadro de início tardio, os quadros que nunca foram diagnosticados. Então, a minha faixa normalmente é essa, por causa de um enfoque maior, visando o envelhecimento mesmo dentro desse processo. Ok. Então, nos fala aí sobre a depressão da pessoa idosa. Como é que se dá a depressão da pessoa idosa? Minha mãe tem 88 anos, por isso que eu falo que é umas consultas de vez em quando. Teve uma fase que ela ficava sentindo uma angústia muito grande, ela falava dessa angústia, de uma dor que parecia física. Hoje ela já não está mais nesse estágio, mas devido a algumas coisas, algumas questões. E aí eu fiquei pensando o tanto de pessoas que passam por isso e às vezes acham que não tem tratamento. Exato. Tem tratamento? E o que é essa depressão? Tá, então acho que o primeiro ponto que é importante a gente pensar é que depressão, quando a gente fala de depressão, a gente está falando de um transtorno psiquiátrico, né? Então não é necessariamente só uma tristeza pontual, alguma coisa, ou suave, não é só a existência de uma tristeza isolada.
É, na verdade, um conjunto de sintomas, né, que trazem impacto, perduram por mais tempo, duram por mais tempo e trazem impacto na vida dessa pessoa. A tristeza é um dos sintomas, né, mas a gente vai ter vários outros, desde sintomas que a gente chama de somáticos, né, então pode ter questões de alteração de sono, né, dormir mais, dormir menos, de apetite, querer comer mais ou comer menos, a questão do cansaço, da fadiga, idosos têm, sim, né, pessoas idosas têm um pouco mais de sintomas gastrointestinais, né, então esse desconforto, às vezes, estomacal, intestinal. A gente tem os sentimentos de desesperança, de menos-valia, de que não vale tanto a pena, né, não tá valendo tanto a pena, assim, viver, sentimentos de culpa, irritabilidade. Então, assim, a gente tem, na verdade, um conjunto bem complexo de sintomas que as pessoas podem... Não, todo mundo não vai ter tudo, óbvio, mas que a gente tem que analisar dentro desse cenário. Então, a depressão na pessoa idosa, ela tem uma prevalência, ou seja, assim, mais ou menos, né, estimada de uns 30%. Sabe? Então, assim, ela não é natural do envelhecimento. Eu gosto sempre de frisar isso, pensando assim, do envelhecimento usual. A gente às vezes fala, uma pessoa idosa fica mesmo mais triste. Não. A gente não tem que mudar muito daquilo que a gente sempre foi. Então, se existe alguma mudança nessa direção, a gente sempre tem que prestar a mesma atenção. Então, assim, mais ou menos, aproximadamente são 30%, né, das pessoas acima de 60 anos que desenvolvem um transtorno, né, assim, depressivo maior. E desses, porventura, olha que triste essa informação, mas menos de 50% de fato são diagnosticados e tratados. Mas por que isso acontece? As pessoas, elas acham que é normal da idade? Acham que é normal da idade, né? Essa questão de se isolar mais, de não querer mais fazer as coisas, etc. Tem uma questão geracional, né? Então, ainda existe, sim, também muito preconceito com relações a sintomas psiquiátricos, psicológicos. A gente vê uma questão de baixa procura maior ainda, inclusive em homens. Então, até de perceber os próprios sintomas e buscar. E aí isso faz com que os sintomas fiquem crônicos, né? Ou seja, às vezes as pessoas carregam por 5, 10 anos essa depressão, quando realmente cai a ficha de que, nossa, tem alguma coisa diferente. E aí a gente sabe que isso também não é legal, porque dificulta a resposta ao tratamento, é um fator de risco para demência. Então, a depressão no idoso, ela não é regra, ela é exceção, a gente tem que ver ela como uma exceção, então sim como um transtorno que tem que ser tratado, e tem que ser tratado também com diferentes formas, que é o que a gente tem evidência. Então, também a gente vê, por exemplo, às vezes nas pessoas idosas, uma resistência maior para o tratamento não farmacológico, psicoterapia e outras intervenções. Mas é a combinação, muitas das vezes, dos dois, né, do tratamento farmacológico e do não farmacológico, como a psicoterapia, que mais tem eficácia, que mais tem efeito duradouro a longo prazo, né, em cima da depressão. A gente tem na pessoa idosa, porque eu vi uma vez uma palestra falando sobre essa questão da psicoterapia, que é como se fosse abrir novas trilhas no cérebro, aí é necessário, e às vezes o que você falou também, né, a farmacologia vem junto para poder ajudar. A pessoa que vai envelhecendo, ela tem essa possibilidade da neuroplasticidade? Tem. A gente tem sempre a neuroplasticidade, ela vai caindo? Ou não? Ela diminui, ela diminui ao longo da vida, mas a gente tem ela a vida inteira. Então a gente tem regiões cerebrais que também são mais, que conseguem manter por mais tempo essa neuroplasticidade do que outras, mas a gente tem neuroplasticidade sim o tempo inteiro, ela diminui obviamente comparado com uma criança, mas ela existe. Então é importante sim, é possível mudar comportamento. Eu nessa altura da vida vou mudar o quê? Muita coisa, né? Dá pra mudar muita coisa se isso for realmente necessário e for trazer bem-estar. Só para fechar um pouquinho, assim, esse ponto, que eu acho que é importante, é que às vezes a gente na depressão fica esperando muita tristeza. E o que a gente sabe nas pessoas idosas é que é mais comum que os sintomas sejam os que a gente chama de sintomas físicos. Então, alteração do sono, esses que eu falei, do apetite, o cansaço, sabe, assim, uma perda de vontade nas coisas. E nem sempre a tristeza aparece, às vezes vem muito mais como irritabilidade, sabe, assim, uma questão de distanciamento das atividades. Então é importante a gente estar atento que a gente também vincula a depressão à tristeza. E na pessoa idosa, nem sempre a tristeza é o sintoma mais frequente, né, de manifestação. Então, eu acho que isso é importante pra gente abrir o olhar e realmente se preocupar, assim, quando alguma coisa estiver ficando diferente. Ótimo, excelente. E aí, quando a gente fala da demência, que há muitas pessoas que falam, né, desse medo de envelhecer com as perdas que vêm, né, perdas de pessoas, mas perdas físicas também, ficarem dependentes e não serem mais autônomas. O termo demência, ele abarca muitas doenças. Eu posso falar que demência é uma doença,
E existe esse termo demência ainda? O termo demência, apesar do DSM, né, do Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, né, ele tira o termo demência e passa a usar transtorno neurocognitivo. Mas a CID, que é o que a gente usa, né, a Classificação Internacional de Doenças, o consenso da ABN, da Academia Brasileira de Neurologia, todo mundo manteve o uso do termo demência. Por quê? O termo demência, ele é para traduzir um guarda-chuva de sinais e sintomas de uma síndrome, ou seja, que é quando você manifesta sintomas de alguma coisa. Então, as demências, normalmente, elas têm doenças por trás. Então, a gente tem a demência por doença de Alzheimer. A doença é o Alzheimer. E a demência é como essa doença se manifestou através de quais características. Então, o que eu observo nessas pessoas? Eu tenho outras doenças, né, possíveis, Lewy, enfim, Parkinson é uma doença que pode resultar em demência por doença de Parkinson. Então, o termo demência, as pessoas às vezes têm um pouco mesmo de receio, acho que mais pelas variações que realmente não são legais, né, que foram feitas, a planta demente, etc., do que pelo termo não ser científico, assim, não ser, é um termo adequado de ser usado dentro do contexto científico, porque ele é adequado, ele traduz uma síndrome. E o que é uma demência? É quando a pessoa, ela tem, né, no geral, independente da doença por trás, ela tem uma mudança dos seus padrões, né, no sentido de declínio, ou seja, ela muda nas suas capacidades mentais, na alteração do seu comportamento, comparado com aquilo que ela era, né? Essas mudanças, elas provocam perda funcional, então perda de autonomia e independência de alguma forma, e isso não pode ser explicado por outras condições psiquiátricas, por outros quadros. Quando a gente vê isso, a gente fala, bom, caracteriza um quadro de demência. O que está por trás, qual a doença que está por trás, é uma outra pergunta que a gente se faz. Ótimo, nossa, excelente. Excelente explicação. Eu lembro de uma vez que eu assisti o filme Para Sempre Alice, e que fala de uma professora, então isso mexeu muito comigo, mais ainda por causa disso. E tem um outro também, Viver Duas Vezes, que também é um professor de matemática. E aí eu fiquei pensando sobre essa questão da demência vir antes dos 60, 65. Há na literatura acadêmica, há alguma coisa que fale que a demência é mais recorrente a partir dos 60, 65. Sim. E aí, existe a demência antes desse período, uma demência adiantada? Como é que se fala? Pré-senil, que a gente pode falar, ou de início muito precoce. Sim. Existe isso? E como é que se percebe, né, esses detalhes aí, ou esses sinais? Então, excelente ponto. De falar, porque assim, a demência, assim como a depressão, ela não é algo que a gente espere no envelhecimento usual. Acho que isso tem que ficar muito claro, porque isso é uma das coisas que mais atrasa o diagnóstico. Tá esquecido, mas já deveria estar mesmo nessa idade. Será? A gente tem sempre que se questionar. Então, assim, a demência, a idade é um dos principais fatores de risco. Então, a gente sabe que a prevalência, a incidência vai aumentando à medida que a gente vai ficando, né, se tornando mais idoso. Só que sim, é possível que a gente tenha demências muito cedo. Por isso, assim, dos 40 aos 65, aos 60, existe uma janela também de muita cautela nossa para olhar para esses chamados quadros pré-senis. Eu acho que o principal ponto é que toda demência, para qualquer pessoa, seja dos 40, né, a gente tem relato na literatura até de 30 anos de idade, mas assim, dos 40 em diante, qualquer coisa que mude. Essa pessoa está diferente do que ela era, seja mentalmente para resolver um problema, para se lembrar das coisas, para como ela está conversando, falando, se movimentando, os aspectos motores, né? Seja realmente para a memória, tá diferente? A personalidade tá diferente? Se tá diferente, a gente tem que olhar. Eu acho que esse é o principal truque. O segundo é que para as demências que começam mais cedo, a gente tem menos aquela visão do estereótipo da demência. Então, a demência mais conhecida é a por doença de Alzheimer, típica que a gente chama, né? Que vem com esquecimentos. E aí a gente fica esperando que toda demência vai ter esse padrão de, tá mais esquecido. Mas os esquecimentos são, por exemplo, quando a gente fala desse mais cedo, né, de antes dos 60, 65. Hoje a gente tem uma vida que é extremamente atribulada, as pessoas têm mais informação do que tinham no passado, muitas coisas acontecendo, muitos papéis, né? Você é mãe, é esposa, é pesquisadora, é professora e por aí vai. Aqueles esquecimentos eu tô falando aqui, esqueci o nome de um livro, eu esqueci o nome de um filme. E aí eu vou fazer de novo, esqueço de novo. Isso que algumas pessoas têm me falado sempre. Eu tenho esquecido tanta coisa. Isso pode ser por cansaço também, né? A gente não pode falar, tô esquecendo, eu tô com morrer, porque a gente sofre por antecedência, né? E isso aí já a filosofia cênica já dizia. Como perceber o que pode ser um cansaço ou o que pode ser algo que caminhe para uma demência?
A frequência e a intensidade. Então, assim, a gente tem, claro, que avaliar esse conjunto biopsicossocial, que a gente vai dizer. Então, eu tenho que avaliar tudo, porque questões hormonais, nutricionais, sono, demanda, tudo isso impacta, né? Então, quando você avalia tudo isso e entende que pode ter algum fator contribuindo, claro que a gente sempre na clínica vai ter ressalvas, do tipo, tem isso aqui, vamos mexer nisso primeiro antes da gente ver se essa queixa se mantém, né? Mas, no geral, a gente vai avaliar muito uma questão que é a possibilidade da progressão, ou seja, os esquecimentos estão vindo cada vez mais, de forma mais frequente, mais variada no seu dia a dia, mais intenso. Para qualquer alteração também, na verdade. Né? Então, por exemplo, para os quadros pré-senis, a gente tem muitas alterações que são não de memória, são de linguagem, são de comportamento, de personalidade. Pensa, um dia aqui estava um pouquinho diferente. Olha, continuou, tá fazendo cada vez mais comentários inadequados. Sabe? Não foi um dia de irritação só, a irritabilidade está cada vez mais presente. São coisas que a gente... Então, assim, a frequência, a intensidade. E começar já a sinalizar que aquilo está provocando dificuldade no dia a dia, mais do que seria, eu não consigo mais tanto adotar estratégias para lidar, é um ponto que a gente tem que tomar cuidado e olhar. Porque se for sobrecarga, a gente avalia e fala, vamos tirar essa sobrecarga aqui, vamos melhorar esses aspectos e ver como flui. Se não for por sobrecarga, a gente tem que começar a monitorar realmente para entrar com as estratégias de tratamento que a gente tem. Quem que as pessoas devem buscar? Ou que tipo de profissional as pessoas devem buscar? Se ela se identificou nesse caso que você contou aí. O que ela faz hoje? Ela busca, para poder saber se é uma demência, ou se é cansaço, se ela tem que tirar umas férias, se ela tem que viajar. Ela vai no psicólogo, ela vai no psiquiatra, ela vai no Quem que ela a gente, dependendo do que está acontecendo como mais preeminente, a gente tem várias possibilidades, né? Pensando no contínuo de uma pessoa, né? Pensando numa pessoa idosa especificamente, eu sempre recomendo que é importante que essa pessoa tenha um bom geriatra. Porque no fluxo de um possível diagnóstico, a gente tem várias coisas que devem ser excluídas, como alterações hormonais, nutricionais, uma série de questões que é do papel do médico. Tendo a existência de uma dúvida do tipo, mentalmente eu tô achando que eu não tô legal, é nessa hora que entra boa parte das vezes a avaliação neuropsicológica, que é um processo que a gente faz para realmente mapear esse perfil, como que tá a sua memória, sua atenção, sua linguagem, seus diferentes aspectos de comportamento e de emoção. Isso tá dentro do que eu esperaria para você? Isso tá dentro do que eu espero comparando você com outras pessoas de mesma idade, escolaridade? Tem alguma coisa aqui que está me chamando a atenção para que a gente possa pensar em condutas, em intervenção, o que nós vamos fazer para melhorar isso, para barrar, para lentificar um processo que, caso exista. E, obviamente, para a gente contribuir para um auxílio de diagnóstico também. Então, se tem o que é... Por exemplo, tem uma demência. Devido ao quê? Qual é o subtipo? O perfil cognitivo costuma ajudar muito a gente a dizer, é Alzheimer, é Lewy, né? Entre outras possibilidades, falando temporal, enfim, outras possibilidades que a gente tem de quadros. Eu tava com algumas outras perguntas aqui, eu vou passar uma outra que é muito importante e se sobrar um tempo a gente usa essa que eu tô aqui precisando, que também é muito importante. Eu queria falar sobre o livro que você escreveu, Neuropsicologia do Envelhecimento. Foi você e mais uma outra colega, né? Sim. Como é que ela chama? Eu e Renata Corran. Vocês duas escreveram esse livro e esse livro agora concorre ao Prêmio Jabuti, né? A gente está gravando agora, quando as pessoas nos assistirem, o Prêmio Jabuti já deve ter passado. Então a gente está torcendo aqui agora, mas quando chegar lá as pessoas já vão ter a notícia, né? Mas só de estar no Jabuti já é uma maravilha, porque é o Nobel da nossa literatura. O que é esse livro da Neuropsicologia do Envelhecimento? De falar assim, realmente é uma honra, só de ser finalista já é assim, né, assim, um agradecimento enorme. Foi um livro que eu e Renata, a gente pensou com muito carinho, porque a gente vem de uma geração da neuropsicologia que ainda tinha pouquíssimas coisas estruturadas sobre envelhecimento. Então a gente acabou meio que se formando, realmente bebendo de diversas fontes e estruturando nós mesmas o nosso raciocínio. E aí a gente achou que era hora da gente sentar e realmente estruturar isso para os profissionais, porque tem pouquíssimos profissionais realmente capacitados, especializados em atender esse público, e a demanda tem aumentado, né? E é um público delicado, que precisa de um olhar realmente global, cuidadoso. Então a gente sentou e fez o que a gente brincou que seria o livro-texto que a gente queria ter tido quando a gente estava lá atrás, né? Começando a estudar essa área. Ninguém tinha escrito esse livro. E você teve que batalhar, né? Tipo isso. E a gente, assim, contou com colaboradores fantásticos nos capítulos. A gente realmente pegou a nata dos profissionais brasileiros aqui que trabalham com aquelas temáticas dentro daqueles diferentes tipos de demência, etc.,
para contribuir. Então a obra realmente ficou assim muito legal. Legal. Olha, estou muito feliz com isso. Obrigada. Espero realmente que a gente tenha, só de você ser semifinalista está ótimo, de ser finalista está excelente, de ganhar o Jabuti a gente vai soltar foguetes silenciosos. E aí eu vou usar esse tempinho da gente então para poder falar qual que é essa importância dos diagnósticos tardios de TEA, e eu falo o que é TEA, e de TDAH. Porque aos diagnósticos tardios tem muita gente que tem esses transtornos e não foram diagnosticados, né? Qual que é a importância desses diagnósticos tardios? O que é TEA? O que é TDAH? Maravilha. TEA é o transtorno do espectro autista e TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. São dois transtornos que a gente diz do neurodesenvolvimento, ou seja, eles vêm com a pessoa ao longo do seu desenvolvimento, os primeiros sinais são vistos desde a infância. Só que a gente realmente tem aí o que a gente chama de uma geração perdida, que é a geração que lá atrás a gente não tinha nenhum olhar cuidadoso, nem critérios às vezes muito claros para diagnosticar essas pessoas e propor tratamentos. E aí o que acontece? Eles carregaram a vida inteira esses transtornos sem saber, carregam, né? Sem saber que tem. Colhendo consequências, tendo que se virar sozinhos, né? Cheguei até aqui. A gente sempre diz, a custo de quê? Porque é sempre mais trabalhoso conseguir cumprir as mesmas coisas que as outras pessoas por terem dificuldades que as pessoas não entendem, né? Assim, que existiam. Então, é muito como, fulano lá, um idoso, a vida inteira foi meio preguiçoso. Preguiçoso ou nunca realmente deu conta e nunca teve estratégia, ninguém nunca olhou para aquilo como uma característica de um transtorno, né, específico. Então, o diagnóstico tardio hoje, ele aumentou bastante a procura e ele é muito importante, porque a gente ainda tem tempo de intervenção, né? Então, às vezes, alguns idosos falam assim pra mim, mas para que eu vou descobrir se eu tenho TDAH agora? Porque às vezes você tem mais 20 anos de expectativa de vida, 10 anos, como é que nós vamos fazer esses 10 anos ter mais qualidade, menos preso, menos sobrecarga? E por que não tratar, infelizmente, também na literatura, pelos poucos estudos que a gente tem, é um fator de risco para demência. Por quê? Porque aumenta a chance de comorbidade. Então, por exemplo, a minha vida é sempre tão difícil, mais chance de uma depressão aparecer. Porque eu não entendo por que para mim é sempre muito mais difícil do que para os outros, né? Então, a gente precisa ter esse olhar, sim. Os diagnósticos tardios, eles existem. Nem sempre a gente consegue ter todas as informações suficientes para o diagnóstico, mas a gente vê que existem características já o suficiente para a gente falar o que nós vamos trabalhar para os próximos anos serem mais suaves, terem mais qualidade de vida. Nossa, é isso que a gente tem que trabalhar sempre, né? Sempre. Para que as pessoas tenham mais qualidade de vida, envelheçam bem, porque a gente cria uma... Acho que a mídia, a cultura, você fala dessa questão da cultura do psicólogo, do psiquiatra que a gente tem, né? Não vou no médico de louco, não preciso disso. A gente quebrando, rompendo essas barreiras. E romper a barreira também de que envelhecer é ruim, né? A gente entender que há fases e que a gente tem que viver cada uma delas, né? E as pessoas já, meu Deus, eu tenho medo de envelhecer. Porque muita gente tem medo de envelhecer. Perfeito. Para mim, o envelhecer, ele tem uma questão. A gente tem medo de envelhecer porque a gente patologiza o envelhecimento. O que é isso? A gente realmente olha para o envelhecimento como uma fase de doença. Só que envelhecer é um produto, né, Tio Flávio? Então, assim, basicamente a gente colhe no nosso envelhecimento o que a gente plantou ao longo da vida, ao longo realmente da vida mesmo, desde criança até agora. Então, eu falo que é meio que uma profecia autorrealizatória, que é, envelhecer é ruim. O que você está fazendo hoje para envelhecer bem? Nada. Então, realmente, tem mais chance de você experimentar um envelhecimento mais sofrido, né? Mais delicado. Agora, se a partir de hoje você faz coisas melhores para o seu próprio envelhecimento, mais chance de você experimentar um envelhecimento que não é essa visão tão patológica que a gente tem. Porque, realmente, o envelhecer saudável, usual, etc., ele é bonito, ele é legal. As pessoas às vezes ficam, nossa, fulano tem 80 anos e ainda. Quando eu escuto ainda, eu falo, por que ele não deveria estar fazendo isso aos 80? Né? Qual a visão cultural que a gente tem que uma pessoa de 80 não daria conta de? Né? Então, isso traduz muito como a gente vê o envelhecimento mesmo. Eu não devia ter falado, Jade, sobre as minhas questões aqui antes pra ela, né? Tô começando a fazer pilates, tô começando a fazer... Eu tô mudando, tá? Parabéns. Eu tô mudando o meu viver pra envelhecer melhor e o tempo que eu tenho aí pela frente. Exatamente. Em qualquer momento é um momento de mudança. Mesmo quando a gente diagnostica alguma coisa no consultório, a gente ainda olha pros fatores de risco, para os fatores que promovem, por exemplo, um quadro que vai ser mais acelerado, ou que a gente pode retardar a evolução dele, e também é hora de promover, né? Então, assim, se é um idoso que mesmo que tenha um diagnóstico não faz uma atividade física, a gente quer promover essa atividade. Com certeza. Vamos aproveitar nosso 1 minuto e meio para poder falar sobre a indicação de um livro, e pode pegar sua cola se você quiser, tá? A indicação de um livro, de um filme e de... O que eu pedi mais?
De uma frase. De uma frase, tá, então vamos. Um livro, eu acho que eu gostaria de indicar, já que a gente falou sobre essa questão de envelhecer, eu acho que eu vou indicar o da Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma pessoa que me inspira muito na vida, assim, na clínica e na vida, que é o Pra Toda Vida Vale a Pena Viver, que fala sobre envelhimento, traz aí pra gente uma visão de que a gente tem poder em cima de como a gente enxerga o nosso envelhecimento. Okay. Eu acho que é um ponto. O filme, eu já vou trazer um desafio, que eu acho que seria O Meu Pai, né? Que é um filme, né, assim, delicado, mas que eu acho que é importante para as pessoas que convivem com pessoas com demência terem um momento de, vou dizer assim, de um pouco mais de empatia, de tentar entender que não necessariamente é exatamente aquilo, a gente não tem como saber, né, que ocorre, mas de que as pessoas com demência experimentam um mundo cognitivo, né, enxergam um mundo, experimentam uma realidade cognitiva, mental diferente e requer da gente muita empatia, muito cuidado. A gente entra na mente de uma pessoa com Alzheimer, né? Então ali você ainda fica assim meio perdido no filme, sem saber o que está acontecendo, então assista até o final. Né? Exato. E a frase? E a minha frase, eu não vou lembrar exatamente como ela falou, mas é da Ana Cláudia Quintana Arantes, que traduz muito isso, né? De ver, porque eu tenho uma ideia muito legal de a gente olhar no envelhecimento como promoção. E aí tem uma parte que ela fala em algum momento, que eu não me lembro se foi numa entrevista, mas que ela fala que envelhecer é uma viagem para o Saara, para o deserto do Saara, com poucos recursos, porque é uma realidade. E que você só vai levar uma mochila, né? Todo mundo sabe que vai fazer essa viagem. O que você está colocando na sua mochila? Isso é muito legal. É isso. É uma reflexão muito boa. Laís, obrigado. Eu parei um pouquinho pra pensar. Né? Mas eu vou pensar também. Obrigado por essa consulta. Imagina das ordens. Pra te encontrar, onde que a gente vai? Tem o arroba. O arroba é doutora Laís, com 2 S mesmo, né? Bertola no Instagram. Né? E se precisar de um contato, né? Tem o 31 99652 3212. Ok. Ô, gente, olha, muito bom a gente ouvir sobre tudo isso e ouvir de uma maneira leve. Então a gente fica dessa maneira leve, falando sobre assuntos densos, fica por aqui. Até o nosso próximo encontro.